Vou ler e vou aplicar aqui algumas coisinhas. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e ele se manifestou deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, que era chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e o outro 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe eles: não. Disse-lhe, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltar em terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Tem uma tradução que diz assim: vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabendo que era o Senhor. Senhor, essa é a tua palavra. Usa-me nessa noite com sabedoria, com graça, com unção. Dê-me as palavras certas, Senhor, que a gente seja alimentado pela tua palavra, pela tua presença, e que nós saímos daqui renovados em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem uma coisa que a gente precisa, é ser guiados por Deus. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos aqui na terra é que a gente quer servir a Deus, mas tomando as nossas próprias decisões e fazendo do nosso jeito. Toda vez que você for querer agir de acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que você acha que é certo, você vai quebrar a cara. A gente nunca pode se esquecer que Deus ainda fala, Deus ainda responde, Deus fala pela palavra, Deus pode usar alguém para falar com você, Deus ainda usa profeta, Deus fala com você através do Espírito Santo. Por exemplo, há uns anos atrás, eu precisava de falar com um obreiro aqui da igreja, era algo urgente. Aí eu fui ligar para ele, o telefone chamou até cair, não atendeu. Liguei para a esposa dele, não atendeu também. Eu precisava de falar com ele antes do almoço. Aí eu falava: Senhor, eu tenho que falar com ele, Senhor, eu preciso de dar esse recado, é urgente. Aí eu senti algo no meu espírito: vai lá no mercado tal, um mercado aqui na cidade grande. Aí eu falei: mas mercado? Que mercado? Aí foi falando comigo: Wallace, vai lá no mercado tal. E se tem uma coisa que eu detesto, gente, é mercado, eu não gosto. Tem mercado aqui em Patrocínio Grande que eu não fui até hoje, eu não gosto. Quando tem que comprar, é a Flávia que vai. Mas aí aquilo foi me incomodando. Eu falei: Flávia, eu vou sair. Peguei o carro e saí. Aí
Deus falando, vai no mercado tal. Eu cheguei dentro do mercado grande, estacionei. Aí Deus falou, desliga o carro, entra no mercado. Eu falei, meu Deus, mas nem dinheiro eu trouxe, o que eu vou fazer no mercado? Entra. Aí eu entrei no mercado, estou rodando lá, fingindo de conta que vou comprar. Olha uma coisa, olha outra. Deus disse, vai na outro lado. É cheio de ruazinha, né? Vai na outra rua. Quando eu chego no meio de um corredor, quem é que está lá comprando? O fulano, o obreiro que eu queria falar com ele. Acredite ou não, mas eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo de Deus que me levou lá para falar com ele. Porque Deus ainda fala, Deus ainda responde. E se tem um momento que nós estamos precisando de ouvir Deus, é agora. Porque nós estamos enfrentando uma crise no país, e o que mais tem é gente querendo te orientar. Irmão, o que tem de gente especialista em corona, eu nunca vi. Todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer falar. Deixa os especialistas falar. Tem gente que não sabe nada e quer ficar falando, colocando medo na gente, falando um monte de bobagem. Você liga a televisão, você fica maluco, você não sabe quem escutar. Então eu vou lhe dar um conselho: escute a voz de Deus, porque Deus vai te orientar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar uma saída. Quem sabe essa situação, você chegou aqui, você está falando, pastor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra, porque eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. Pastor, por que você está dizendo isso? Essa é a história desses discípulos aqui. A gente conhece a história deles. Se você ler Lucas capítulo 5, eles eram pescadores. Você conhece a história. Jesus vai fazer um milagre na vida deles, mas Jesus vai dizer assim, a partir de hoje, vocês larguem essas redes aí, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Jesus os arranca da pescaria, e esses 3 homens se tornam grandes discípulos, em especial Pedro. E durante 3 anos e meio, esses homens convivem com Jesus, irmãos, cara a cara. A cada dia, Deus tinha uma direção. Eles não precisavam de fazer nada, só obedecer Jesus. Jesus falava assim, hoje vamos para tal lugar, e os discípulos iam. Hoje nós vamos ficar aqui, e os discípulos iam. A única coisa que eles tinham que fazer é obedecer, porque eles eram guiados por Jesus. Mas aí, a gente conhece a história. Deu 3 anos e meio, eles prendem Jesus, condenam, Jesus é crucificado e Jesus é morto. Imagina agora aqueles discípulos, durante 3 anos e meio, guiados por Jesus, e agora Jesus está morto. Só que tem uma coisa boa: eles sabem que Jesus ressuscitou, eles sabem disso, mas tem um detalhe: eles precisavam de uma resposta, eles precisavam de uma direção para a vida prosseguir. Eles não tinham dúvida que Jesus estava vivo, mas eles precisavam de uma palavra. Olha, eu tenho certeza que Deus me deu essa mensagem aqui, porque essa é a minha e a tua história. Ninguém aqui duvida que Jesus está vivo, a gente sabe que Jesus está aqui, mas tem hora que a gente precisa de uma palavra, a gente precisa de uma direção, a gente precisa de uma resposta. Quem está precisando de uma resposta de Deus aqui? Eu estou também. Eu estou precisando de uma palavra, de uma direção. Mas aí, Pedro vai cometer um erro que a gente comete. Jesus não falou. Sabe o que Pedro faz? Eu tenho uma ideia. Vão pescar. Gente, Jesus não havia tirado eles da pescaria. E Pedro agora, ele quer voltar para um lugar que Deus tirou. E o pior, ele quer fazer algo sem a direção de Jesus. Vão pescar? Aos discípulos, vão embora. Eles eram pescadores profissionais, arranjaram um barco não sei onde, entraram no barco, foram lá para o meio do mar,
E eles passavam a noite inteira, lançando a rede, vazia. Vazia. Vamos, Pedro, joga, Pedro. Não veio um peixe. Eu estou falando, gente, de pescador profissional. Eu não estou falando de pescador meia pataca, não. Estou falando de gente que conhece de pescaria. Mas aquela noite não veio um peixe. Sabe o que esse texto me ensina e te ensina? Jamais queira fazer algo sem a direção de Deus. Se Deus não falar, você pode ter o melhor barco, você pode ter a melhor rede, você pode ser o melhor pescador, mas você vai ficar trabalhando, sem ter o resultado que você esperava. Esses homens aqui, eles tinham que aguardar a direção de Deus. Mas por que eu me vejo neles? Porque eu já fiz isso muitas vezes e tenho que vigiar para eu não fazer. Quem de nós aqui de vez em quando não quer atropelar Deus? Deus não está falando? Não tem problema, eu sei pescar. Deus não falou, mas eu sei fazer. Eu tenho barco, eu tenho conhecimento, eu vou. Não. Espera. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso. Calma. Nós enfrentamos crise, nós enfrentamos problema. Eu sei que você precisa de uma resposta, mas aguarde. Espera Deus falar, senão a gente se arrebenta. Eu lembro de Elias. Elias, um homem, irmãos, que sempre andou debaixo da direção de Deus, sempre. Enquanto ele andava debaixo da voz de Deus, Deus usou ele para fazer cair fogo do céu, para matar os profetas. Aí, no capítulo 19, uma mulher chamada Jezabel, que era a princesa, a rainha dos profetas lá, ela manda um mensageiro dizer a Elias: Elias, amanhã a essas horas eu farei com você o que você fez com os meus profetas. Só um detalhe: Jezabel não queria matar Elias, sim ou não? Por que ela não mandou um assassino? Ela mandou um mensageiro, porque o diabo não é bobo. Ele, para nos abalar, ele não manda um assassino, ele manda um mensageiro. Porque tem palavras que a gente escuta, que nos faz tremer. Por que tem gente que está com medo de vir à igreja? Com medo. Essa situação toda está nos dando medo, está nos dando pânico. Aí Elias, ao escutar essa palavra, sabe o que ele faz? Ele quis se levantar para salvar a sua vida. Ele entra no deserto, vai para dentro de uma caverna lá, e a vida dele quase se arrebenta. Resumindo tudo isso aqui: se você nessa situação toda, se você nessa crise, você que ficou desempregado, você que a sua conta foi por vermelho, você que está sem direção, escute isso aqui: se você for querer entrar no mar e jogar suas redes, fazer do seu jeito, você não vai pegar um peixe. Porque o segredo daqueles homens não era o conhecimento, era a presença de Deus na vida deles. E eu sei que você veio aqui, você está preocupado, mas a ordem de Deus hoje é simples e objetiva. Eu sei que você está preocupado, mas aguarde. Porque senão nós vamos ficar iguais àqueles discípulos, cansados. Se eles esperassem, diz a Bíblia que pela manhã, eu gosto dessa palavra, pela manhã. Quem é que estava na beira da praia? Só vendo eles.
Diz a Bíblia que Jesus, lá na praia, de olho. Por que de manhã? Porque o Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pela manhã estava Jesus. Olha, eu vou liberar uma palavra aqui para você. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de redes vazias, dias onde parece que tudo vai dar errado, e você está querendo tomar suas decisões, mas espera um pouquinho, porque o amanhã de Deus está chegando. A resposta de Deus vai aparecer na tua vida, a graça de Deus vai se manifestar mais uma vez. Recebe essa palavra em nome de Jesus, aplaudindo o nome do Senhor. Pastor, o que você quer dizer? Não precisa lançar a rede debaixo do seu conhecimento. Espera que pela manhã Jesus vai aparecer. O texto começa assim, depois disso. Por que começa depois disso? Porque eles estavam vivendo dores, sofrimento e tristeza. Mas a vida com Deus sempre tem depois. Sempre tem depois. Sempre tem depois. A nossa vida não vai parar por causa dessa tragédia, não. Porque quem nos sustenta não é governo. Quem nos sustenta é Deus. Uma palavra que vem de Deus abre as portas para nós. Vai ter depois. Aguarda. Aí Jesus aparece, na beira da praia. Os discípulos não reconhecem. Vamos supor que eu sou Jesus e lá atrás estão os discípulos. Jesus fala assim, ei, filhinhos, vocês pegaram alguma coisa? Sabe o que eu acho lindo em Cristo? Eles estão fazendo tudo errado, mas Jesus ainda os chama de filho. Jesus poderia falar assim: seus desobedientes, eu mandei vocês pescarem, eu já não tirei vocês da pescaria, o que vocês estão fazendo aí? Mas Jesus não é assim. Jesus fala assim: filhos, vocês pegaram alguma coisa. E aqui eu abro um outro parênteses. Você sabe como que pescador é. Pescador, ele pega um peixinho aqui, desse tamanhozinho, ele fala que pegou um peixe, né? Pescador não gosta de mentir. Vocês pegaram alguma coisa? Pegamos, está tudo aqui atrás escondido, Jesus. Está aqui, está cheio. Eles deram uma resposta difícil. Eles tiveram que falar: Senhor, não pegamos nada. Como é difícil a gente assumir o fracasso. Como é difícil a gente falar que não pegou nada. Como é difícil a gente reconhecer os nossos erros. Como é difícil a gente nessa quarentena reconhecer que a culpa está em nós. Quem de nós aqui, irmãos, nesse período atrás aí, não estava jogando as redes por conta própria? Você deixava de vir à igreja para jogar suas redes? Você deixava o seu compromisso com a Bíblia para jogar suas redes? Você tinha tempo para tudo, para lançar suas redes a qualquer hora, mas para Jesus você não fazia nada. Esses homens aqui jogaram a rede a noite inteira, mas esses homens aqui não conseguiram orar 1 hora com Jesus no Getsêmani. Olha se não é a minha e a sua história. Para a nossa pescaria, a gente ficava a noite inteira. Se é para encher o nosso bolso, a gente fazia serão. Agora, quando era para a igreja, a gente sempre tinha uma desculpa. Então as redes vazias, essa quarentena toda aí, onde está todo mundo passando aperto, é Deus dizendo: está vendo? O que adiantou vocês jogarem rede aí debaixo da minha palavra? Olha como é que está a rede de vocês. Aí Jesus fala assim com eles: filhos, vocês não pegaram não? Não. Joga a rede à direita do barco. Eles estavam aqui, a noite inteira sem pegar nada. Uma palavra de Jesus, eles só tiveram que fazer isso, à direita. E quando eles jogam a rede, diz a Bíblia que veio tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase afundou. Sabe o que eu aprendo aqui? Várias lições. Primeiro, a sua vitória, ela está muito mais perto do que você imagina.
Você não precisa desanimar não, porque se você está aqui, Jesus já vai te mostrar o lado certo. O peixe está pertinho de você. O que a gente precisa é de uma palavra que vem do céu. Uma palavra que vem de Deus te mostra onde os peixes estão. Uma palavra que vem de Deus vai mostrar onde a sua resposta está. Levanta a mão direita que eu vou liberar uma palavra. Você que chegou aqui precisando de achar os peixes, você está preocupado com essa situação, mas assim diz o Senhor, ainda essa semana, Deus vai lhe dar uma palavra, Deus vai lhe dar uma direção, Ele vai te mostrar onde os peixes estão, e você vai se lembrar que Ele é o dono de toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra, pastor, por que o lado direito? Você sabia que o lado direito na Bíblia é o lado de Deus? A Bíblia diz que Jesus está sentado ao lado direito do Pai. Quando acontecer o julgamento, o Senhor vai colocar as ovelhas à sua esquerda. Os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Jesus é o filho da destra, da mão direita. O lado direito é o lado de Deus. O lado esquerdo é a tipologia do lado do homem, da força humana. Então o que isso me ensina? Enquanto você estiver do lado esquerdo, fazendo do seu jeito, da sua maneira, você não vai pegar um peixe. Mas quando você mudar para o lado de Deus, do jeito de Deus, fazer debaixo da palavra de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Porque nós temos que fazer do jeito de Deus. E aqui eu já parto para a conclusão. Quando aqueles homens veem que a rede vem cheia, escute isso aqui, irmãos, eu achei isso aqui lindo. O barco deles ficou cheio. Aí um deles falou assim: Pedro, é Jesus, é Jesus, é Ele. É Ele. Aí Pedro, irmão, ele estava nu, vestiu a roupa, entrou no mar. Mas sabe o que eu acho lindo? A rede de Pedro está cheia, mas Pedro entendeu que ele não é da rede cheia, ele precisa da palavra de Jesus. Ele precisa não é da grana, ele precisa de Jesus. Ele precisa não é do barco lotado de peixe, ele precisa da voz de Deus. Querido, deixa eu te dar uma palavra aqui muito séria. Não afaste de Jesus por causa das redes cheias. Não permita que o seu barco cheio te afaste de Jesus, que depois dessa situação toda, quando tudo acabar, jamais se prenda ao barco que está cheio, porque a gente não precisa disso, a gente precisa dele, é de Jesus. Aí quando chega na beira da praia, sabe como que Jesus está? Agachadinho, uma fogueirinha. Jesus fala assim: Pedro, senta aqui, vamos conversar. Vamos bater um papo. Aí Pedro senta, Jesus abre a mão, na mão dele tem peixe. Aquilo que ele passou a noite inteira procurando e não achou, tem na mão de Jesus pronto e assado. Aquilo que você está procurando não está lá fora, está na mão de Jesus. Só você ter paciência. Mas a minha vitória está presa. Não está presa, está na mão de Jesus. Quando você parar, escute isso aqui, quando você parar para conversar com Jesus, você vai ver que tudo que você precisa está na mão dele. Sabe qual que é o meu problema e o seu problema? Jesus fala assim: filho, vem cá, vamos conversar. Jesus, não dá. Aqui, filho, se você parar para ouvir Jesus, se você parar para fazer o seu devocional diário, se você pegar o hábito de acordar e orar, se você pegar o hábito de orar várias vezes por dia, você vai ouvir Jesus dizendo: filho, está aqui o peixe, está aqui o peixe. Aprenda a falar com Jesus, Ele sabe onde está tudo aquilo que você precisa. E sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele fala assim: Pedro, come e tem mais. Pega dos peixes que você pegou
e traga aqui. Isso aqui me fez parar para pensar. Sabe por quê, gente? Pedro pegou alguma coisa? Quem é que encheu a rede dele? Mas olha o que Jesus diz: pega do peixe que você apanhou, ou que você pegou. Jesus é tão bom, que Ele nos dá o peixe, e fala que é a gente que pegou. Ô gente, como é que eu não sirvo a um Deus desse? Pastor, troquei de carro, o meu carro. Troquei de apartamento, o meu apartamento. Meu salário aumentou, o meu salário. Rapaz, não é o meu carro, não é o meu apartamento, não é o meu salário. Sou eu que recebo, mas quem encheu a minha rede foi Deus. Quem abençoou foi Deus. Quem liberou a palavra é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda adoração, para todos sempre, amém. Reconheça que é Ele. Será que você pode por 30 segundinhos só levantar sua mão e começar a agradecer a Deus pela rede que Ele encheu, pelos peixes que Ele tem te dado, porque Ele não tem deixado faltar nada? Agradeça a Deus, agradeça o Senhor, agradeça, dê a Ele a honra, dê a Ele a glória. Nós não tínhamos nada, a nossa rede estava vazia, o nosso barco nada, mas Ele encheu, Ele merece o louvor, Ele merece a glória, Ele merece toda a adoração. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. E eu encerro dizendo duas coisas só. Primeiro, o meu convite aqui para você. Você está precisando é de parar para comer o peixe que Jesus tem para você. Jesus tem pão e peixe. Porque às vezes, como esse discípulo, a gente está muito cansado. Esses homens passaram a noite inteira cansados, sem pegar um peixe. Eu me vejo nessa história, irmãos. Tem dia que eu chego aqui, tem mês que eu estou cansado. É luta na igreja, é luta pessoal, é luta contra o diabo, é luta contra a carne. Aí eu chego aqui na igreja, tem dia que você me vê pregando aqui, mas eu estou só o pó da rabiola. Aí eu aprendi que quando eu estou cansado, não adianta eu querer lançar a rede, não adianta eu querer prosseguir. Eu tenho que parar e falar: Jesus, me dá o peixe aí, me sustenta, me dá pão, me alimenta, me sustenta. O problema de muitos de nós é querer continuar a vida sem se alimentar do pão que Jesus tem para nós. Então escuta seu pastor falando contigo. Essa situação toda, irmãos, trouxe um desgaste para nós. Essa situação trouxe uma canseira. E se você não parar para se alimentar, você está frito. E eu encerro dizendo a última coisa. Olha para cá agora e nem pisca. Olha a ordem que Jesus disse para eles. Olha para mim agora: vinde e jantai. Mas não era pela manhã? Você lembra que eu li que Jesus apresentou a eles pela manhã? Você viu esse detalhe? Aí eu te faço uma pergunta: quem é que janta pela manhã? De manhã a gente faz o quê? Toma café. A gente janta que hora? De noite. Mas por que Jesus ele fala assim: vinde e jantai? Vou te explicar e eu encerro. Esses homens não ficaram a noite inteira sem pegar um peixe, a noite inteira pescando? Sim. E eles não tinham jantado. A fraqueza deles, a desobediência deles, a cabeça dura deles, fez com que eles... Mas quando você volta para Jesus, quando você se alimenta, quando você tem comunhão com Ele, quando você entende que longe dEle você não é nada, você vai escutar Jesus dizendo: vinde e jantai. Mas Senhor, eu não janto pela manhã, eu sei, mas eu estou restituindo a você aquilo que você perdeu. Eu estou devolvendo a você aquilo que a sua desobediência fez você perder. Eu estou te dando a janta para você saber que eu sou Deus, que trago de volta aquilo que um dia você na sua desobediência jogou fora. E eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui nessa noite: o Senhor vai restituir a janta, o Senhor vai começar a fazer um rebuliço na tua
vida daqui para frente, coisas que você achou que havia perdido, coisas que você achou que havia ido embora, mas se você fizer uma aliança com Deus nessa noite, se ter comunhão com Ele, passar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a ver a Deus trazendo muita coisa que você achou que já foi embora na sua vida. Você crê nessa palavra que eu estou pregando aqui? Eu me lembro do profeta Zacarias. Sacerdote Zacarias. A Bíblia diz que ele e a sua mulher não podiam ter filhos, porque ele era velho e a sua mulher estéril. E eu encerro aqui. Durante muitos anos eles oravam assim: Senhor, me dá um filho. E nada do filho vir. E naquela época uma mulher estéril era considerada amaldiçoada. Aí eu fico imaginando Zacarias e Isabel indo para o culto. Aí as irmãs: ele é sacerdote, mas Deus não gosta deles. Eles não têm um filho. Imagina a tristeza de Isabel ao ver todas as mulheres com filho e ela sem nada. Mas sabe o que eu gosto neles? Sem filhos, mas na igreja. Sem filhos, mas servindo a Deus. Sem filhos, mas fiel ao chamado. E diz a Bíblia que um dia, Zacarias chega no templo para oferecer o sacrifício. Ele era sacerdote. Quando ele chega no templo, a Bíblia diz que tinha um anjo à direita e disse assim: Zacarias. Quando ele escuta aquela palavra, os joelhos dele tremem, e ele vê que tem um anjo, e o anjo diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual oração? Qual oração? Porque pela idade deles, já fazia mais ou menos 15 anos que eles não oravam mais para ter filho. Porque velho não pode ter filho, e estéril muito menos. Eles não oravam mais para filho. Então quando o anjo fala: não temas, que a tua oração foi ouvida, ele ficou assustado. Aí o anjo disse: eis que a tua mulher conceberás e darás à luz a um filho, a qual tu colocarás o nome de João. Sabe o que essa lição me ensina? O Senhor está mandando eu falar isso aqui com alguém. Se você continuar na presença dEle, fazendo o que é certo, ouvindo a Deus, o Senhor vai trazer à tona até algumas orações que você parou de fazer faz tempo. Tem orações que você até já esqueceu, você até parou de orar, mas o Senhor está dizendo: eu não esqueci. Elas estão aqui diante do meu altar, elas estão aqui diante da minha presença, e hoje eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não temas, porque eu ouvi a tua oração. Eu vou trazer de volta, eu vou devolver a sua janta, eu vou começar a fazer um grande rebuliço na sua história. E eu sei que essa palavra aqui falou com muitas pessoas. Você está precisando de uma palavra, né, filho? Você está precisando de uma resposta, e você está andando do seu jeito, e o Senhor está dizendo: para, não jogue a rede agora, não entra no mar agora, eu vou aparecer, calma. O choro dura uma noite, mas a alegria vem Ele vai aparecer. Quando Ele aparecer, você vai saber. Ele vai dizer: é ali, ó. Aí você vai. E quando Ele falar, você joga a rede, não tem medo não. Mas joga a rede. E quando a rede vir cheia, deixa a rede, vai até Jesus, se alimenta dEle. Você está cansado? Você está mal? O Senhor tem pão para nos dar aqui hoje. Uma palavra dEle muda toda a história. E se você, por causa da sua desobediência, você tem perdido alguma janta, o Senhor está te convidando a voltar hoje, a se alimentar, porque aquilo que você perdeu, Ele pode trazer de volta. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente, para não aglomerar. Nós vamos ficar de pé agora, vamos cantar um louvor. E se Deus falou com você no seu lugar, você pode ajoelhar, pode chorar, levanta suas mãos.
Essa palavra que hoje é para você que está precisando de uma palavra, está precisando de uma resposta. Você está jogando as redes na sua própria força e não está tendo paciência de esperar Jesus. Mas Ele está falando: eu vou falar, eu vou aparecer. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, se Deus falou, pode chorar, pode ajoelhar, só não fique sem falar com Deus. Pode cantar, louvor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Pode ajoelhar, eu pode chorar. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Vamos cantar. Deus cuida de mim. Cante. Deus cuida de mim. Fala isso para Deus. Na sombra das suas asas. Se quiser ajoelhar, se quiser chorar, fecha seus olhos, fale com Deus. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Ele está cuidando de você. Deus cuida de mim. Você está precisando de uma palavra, de uma resposta? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Ele está cuidando de tudo. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Não estou sozinho, pois sei. Peça desculpa a Deus, peça perdão a Deus, que durante um tempo você foi jogando as redes por sua conta própria, e hoje você está vendo a dor que é, a tristeza que é. Vamos cantar mais uma vez. Eu vou orar por você daqui a pouquinho. Se na vida não tem direção, você está perdido, filho? é preciso tomar decisão. Espera nele, espera. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele vai te dar a mão, meu filho. A mão. Se uma porta se fecha aqui, uma porta se fecha aqui, mas ele abre outra lá. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele está cuidando de nós. e Ele é quem cuida de mim. Você que sabe cantar, cante esse louvor. Deus cuida de mim. Diga isso para Deus. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Eu sei. Vamos cantar o refrão mais Deus uma vez. cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deixa eu orar por você. Põe a mão no coração. Depois a gente vai cantar o refrão de novo para encerrar. Põe a mão no coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos da Tua voz, da Tua direção. A gente não tem dúvida que o Senhor está vivo, mas a gente precisa de ouvir a Tua voz. Às vezes, como esses homens, Senhor, a gente fica preocupado. Essa situação, essa pandemia, essas demissões aí, essa crise, faz com que a gente queira agir do nosso jeito. Às vezes eu me vejo nesses discípulos.
Eu quero arranjar um barco, eu quero pescar, eu quero fazer do meu jeito, mas não adianta, Senhor. Se eu for fazer do meu jeito, a rede vem vazia. Eu sei que pela manhã o Senhor vai aparecer. O Senhor sempre aparece. O Senhor nunca deixou de falar. O Senhor nunca deixou de nos orientar. E eu sei que tu vais aparecer e vai mostrar onde o peixe está. Ah, Senhor, é a tua voz que eu preciso. Eu não preciso de rede cheia. Eu não preciso de barco entupido de peixe. Eu preciso é do Senhor. Eu preciso de estar contigo. E nessa noite, como Pedro, eu estou indo na tua direção. Eu assumo, Deus, que eu não peguei nada. Eu assumo que a minha rede está vazia. Eu assumo que eu errei com o Senhor. Nós erramos, Senhor. Nós estamos falhando. Mas estamos aqui diante de Ti, alimentando do Teu pão. Nós estamos aqui hoje cara a cara contigo. Nos alimenta, Deus. O Senhor é tão bom que o Senhor enche a nossa rede e ainda diz que o peixe é meu. Desculpa, Senhor. Às vezes a gente se sente dono do peixe. A gente acha que é nós mesmos. Quantas vezes a gente deixou de vir à tua casa para fazer aquilo que a gente queria? Quantas vezes a gente saiu atrás dos nossos peixes, achando que era nosso, trocando os peixes pelo Senhor? Nos perdoa, Deus. E hoje nós estamos aqui na tua casa, pedindo perdão. E eu sei que o Senhor vai restituir a janta de muitas pessoas aqui. Pessoas que perderam janta, que perderam coisas, perderam pessoas. E Tu és o Deus que vai trazer a janta mais uma vez. Eu creio. Em nome de Jesus. Só o refrão para encerrar. E você que sabe esse louvor, cante agora, cante com fé. Diga que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Vamos cantar, declare isso. Deus cuida de mim. Diga isso com fé. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu quero ouvir a igreja cantando agora. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Toda a igreja cantando agora juntos. Deus cuida de mim. Cante, 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 cante. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Senhor. Das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Isso. Ainda de pé, nós vamos encerrar. Talvez você não gravou a mensagem toda, mas grave isso aqui: não tome decisões antes de Deus falar. Ele vai falar, Ele sempre falou, Ele sempre orientou, Ele sempre liberou uma palavra. Se você for do seu jeito, é trabalho, trabalho e rede vazia. Mas uma palavra do mestre, Ele te mostra onde o peixe está. Eu sei que tem gente aqui procurando peixe. Calma, está pertinho de você, está do outro lado, está do lado de Deus. Ele vai mostrar. Sossega. Pare. Se alimente com Ele. Você está cansado demais. Ele te trouxe aqui para te alimentar. Coma do pão, e esse pão te fortalecerá. Tá? Vamos orar? Mão no coração para terminar o culto. Senhor, obrigado pela Tua presença, pelos louvores, pela palavra, pelas orações. Que esse culto aqui, Deus, nos restaure, nos renove.
que sirva de lição, de aprendizado, que nós venhamos aguardar a direção que vem do céu. Nos renova, e eu sei que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, Deus te abençoe, e até a